Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos meditando o 12º e último artigo do Credo, Creio na Vida Eterna. Na semana passada nós falamos sobre o juízo particular e fizemos uma introdução na nossa meditação sobre o céu. E é aqui que nós retomamos, daqui que nós vamos prosseguir a nossa reflexão. Sobre o céu, nós dizíamos que todos aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Pois bem, isso vimos no programa passado. Vamos seguir daqui adiante. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos e também com todos os bem-aventurados, é aquilo que nós chamamos de céu. Vejamos, nós devemos compreender o céu muito mais do que um lugar onde as pessoas se encontram, como um estado de perfeição, um estado de felicidade em comunhão. Uma vida plena junto de Deus Trindade, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. E este céu é o fim último e é a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. E quando nós falamos das aspirações mais profundas do ser humano, em que o céu se constitui como realização, nós estamos falando de aspirações que nós sequer temos consciência de estarem enraizadas em nós. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram a sua verdadeira identidade, o seu próprio nome. E até aqui é um ponto interessante, a identidade da pessoa, ou quem ela está na dependência de Cristo, mas ela também tem as suas peculiaridades da vida levada aqui nesse tempo presente. Que abrimos um parênteses na reflexão a respeito do Catecismo da Igreja, porque muitas pessoas perguntam se no céu nós reconheceremos as pessoas com quem nós convivemos. Acho que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso anteriormente, mas vale a pena retomar. E a resposta é sim, nós nos encontraremos, é claro, com aqueles que também forem considerados dignos do céu, como se nós também formos considerados dignos do céu. Mas o amor humano, ele vai ser levado à perfeição. Então, se eu me encontro no céu com uma pessoa querida, eu vou saber quem é aquela pessoa querida, eu vou ter consciência do que vivi com aquela pessoa querida, mas o meu amor não vai ser mais imperfeito. Então eu não vou amar mais uma pessoa só porque é um parente ou porque é alguém com quem eu estabeleci um contato mais profundo. Eu vou amar todos segundo o amor de Cristo, que é um amor perfeito. E nesse ponto o Catecismo chega a uma citação de Santo Ambrósio, dizendo: vida é de fato estar com Cristo. Aí onde está o Cristo, aí está a vida, aí está o reino. Então a vida verdadeira, ela vai ser posta a partir de Cristo. Seguindo, por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Vejamos que o início da experiência do céu se dá no início da vida cristã, no nosso batismo, porque é justamente no batismo que nós somos incorporados a Cristo. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, mas em comunhão com o Cristo total, que inclui a cabeça e os membros, Jesus, o nosso Salvador,
e a comunidade dos fiéis. E o céu vai levar à plenitude, à perfeição, essa realidade. Esse mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação. Como nós dizíamos, as aspirações que serão cumpridas no céu, nós sequer temos consciência plena a respeito delas. E a Escritura, ela vai nos dizer, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, não somos capazes sequer de imaginar a felicidade e a plenitude de vida que nós teremos no céu. A Escritura nos fala do céu também usando de algumas imagens, a imagem da vida, da luz, da paz, do banquete de casamento, do vinho do reino, da casa do Pai, da Jerusalém celeste, do paraíso, mas tudo apontando para esta perfeição e essa felicidade em Deus. Quanto à nossa experiência com Deus no céu, o Catecismo nos diz que, em razão da sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir o seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. É uma experiência que nos será concedida no céu. Esta contemplação de Deus na sua glória celeste, ela é chamada pela tradição da Igreja de visão beatífica. Nesse ponto, o Catecismo ele cita um pensamento de São Cipriano, que diz assim: qual não será a tua glória e a tua felicidade? Ser admitido a ver a Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna, na companhia de Cristo, o Senhor teu Deus. Desfrutar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, as alegrias da imortalidade adquirida. Vejam que existe um anseio dentro do cristão que vai se realizar na visão de Deus. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Por isso nós podemos contar também com a intercessão dos santos. No céu, eles já reinam com Cristo, e com Ele reinarão pelos séculos dos séculos, como nos afirma o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Bom, esta é a experiência daqueles que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vão viver para sempre com Cristo. Mas existem também aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados. Estes, embora tenham garantido a sua salvação eterna, após a sua morte passarão por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina esta purificação dos eleitos, essa purificação final, com o nome de purgatório. Essa purificação ela é completamente distinta do castigo dos condenados. E a Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A Igreja fala do purgatório usando a imagem de um fogo purificador. Nesse ponto aqui, o Catecismo ele faz uma citação de São Gregório Magno. Diz assim: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus Cristo, dizendo que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Uma citação de Mateus 12, versículo 32. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Vejam aqui a doutrina da Igreja sendo formulada sob a assistência do Espírito Santo por um dos santos
doutores que receberam a inspiração, a sabedoria para nos fazer compreender melhor a fé. Ou seja, estamos reafirmando isso por quê? Porque tem gente que não acredita no purgatório. Então, se Jesus diz que há faltas que podem ser perdoadas no século futuro, ou seja, na vida próxima, né? Na vida após a morte, significa que deve haver uma purificação após a morte. Então, é dessa purificação que fala a doutrina do purgatório. Esse ensinamento a respeito do purgatório, ele também se apoia na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Nós temos o exemplo no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que diz: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Ou seja, a Escritura acredita que é possível que aqueles que morrem sejam absolvidos do seu pecado. Até porque, se não houvesse essa crença, não faria sentido nenhum nós rezarmos pelos mortos. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Então nós vemos isso. Nós acreditamos na possibilidade de uma purificação. Aqueles que passam por essa purificação, vamos dizer assim, entre aspas, escaparam, né? Escaparam do inferno. Esses vão para o céu, mas precisam primeiro ser purificados. E a nossa oração, a nossa caridade, como diz aqui, as esmolas, as indulgências, as obras de penitência podem auxiliar esses nossos irmãos na sua purificação. O catecismo, ele conclui a reflexão sobre o purgatório com uma citação de uma homilia de São João Crisóstomo, que ele diz assim: levemo-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Pois bem, aqui nosso tempo se esgotou e nós vamos prosseguir a nossa meditação a respeito da vida eterna, falando sobre o inferno, sobre o juízo final, sobre a esperança dos céus novos e da terra nova, nos próximos programas.